Inflação americana que não dá trégua, expectativa de menos cortes de juros nos Estados Unidos, o investidor estrangeiro fugindo do Brasil e agora a ameaça de uma guerra entre Israel e Irã. O ano de 2024 está sendo muito mais complicado para a Bolsa, principalmente a brasileira, do que se previa inicialmente. Mas afinal de contas, o que a gente pode esperar para o restante de 2024? Será que realmente a Bolsa vai só apanhar nesse ano? Ou será que pode vir uma recuperação logo logo? Eu vou te contextualizar todo esse cenário e dar a minha opinião nesse vídeo aqui. Então vem comigo, assiste o vídeo até o final e já aproveita, deixa o teu like e te inscreve no canal. Nós começamos o ano de 2024 com uma expectativa muito grande, ainda mais depois do forte rally que nós tivemos no final de 2023. No início desse ano, a expectativa geral do mercado era que o Fed, que o Banco Central Americano, realizaria 6 cortes de juros na economia americana, com o primeiro corte sendo no mês de março. No entanto, à medida que os dados de 2024 foram sendo divulgados, essa expectativa começou a mudar. Os dados de 2024 mostraram um mercado de trabalho ainda bastante resiliente nos Estados Unidos e um certo repique da inflação no início do ano. Até aí tudo bem, geralmente os meses de janeiro e fevereiro, sazonalmente, apresentam um repique inflacionário. No entanto, no último CPI divulgado referente ao mês de março, nós ainda vimos uma inflação acima do esperado, e isso acabou contaminando completamente o mercado com um grande pessimismo. E hoje a expectativa do mercado mudou da água para o vinho. Como eu comentei anteriormente, lá no início do ano, muita gente esperava que o Fed faria 6 cortes nos juros esse ano. No entanto, agora já tem muita gente, inclusive, que acredita que o Banco Central Americano não vai cortar os juros nenhuma vez, como dá para ver aqui nesse gráfico. E curiosamente, quem acaba sofrendo mais com esse juro alto por mais tempo nos Estados Unidos são os países emergentes, principalmente nós aqui, o Brasil. Isso porque o Brasil recebeu muitos recursos de investidores estrangeiros no final de 2023, justamente antecipando esse movimento de cortes por parte do Banco Central Americano. Com essa expectativa mudando completamente, os investidores estrangeiros começaram a sacar o dinheiro aqui do Brasil. E esse movimento acabou deixando o nosso mercado aqui muito fragilizado. Isso porque o estrangeiro está tirando dinheiro e os fundos de investimento ainda estão tomando resgates. Ou seja, tá difícil de ter um fluxo comprador constante aqui para a Bolsa. E como se tudo isso já não fosse problema o bastante, na última sexta-feira o mercado simplesmente panicou, entrou no modo guerra por conta dessa expectativa de uma escalada, de uma guerra efetiva entre Israel e o Irã. E quando a gente tem esse tipo de cenário global contaminando completamente os mercados, não importa se o Brasil está bem ou está mal, o Brasil vai seguir a toada que o mercado global está nos dando. Inclusive, se nós olharmos no relativo, o Brasil está indo bem. É óbvio que o Brasil tem os seus problemas, todo mundo sabe disso. O Brasil não é uma Suíça, não é uma Alemanha. Mas, se a gente pensar o seguinte, a inflação no Brasil está controlada, está mais controlada do que nos Estados Unidos. A arrecadação está surpreendeu em janeiro e fevereiro. O resultado fiscal, o déficit primário, tende a vir melhor do que o mercado esperava inicialmente. Mas tudo isso importa muito pouco se o contexto macro não nos ajudar. E nesse momento, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, precisamos que não aconteça uma guerra efetiva entre Israel e Irã e também precisamos que o Banco Central Americano comece a cortar os juros por lá. Vamos começar falando dessa guerra, dessa possível guerra entre Israel e Irã. Como eu comentei na última sexta, o mercado entrou no modo pânico por conta dessa expectativa de um ataque do Irã contra Israel. E realmente, na noite de ontem, na noite de sábado, o Irã lançou um ataque contra Israel. Mas para mim, claramente, foi um ataque telegrafado. O Irã só atacou para depois não ficarem dizendo que ele não fez absolutamente nada para responder Israel. O Irã lançou esse ataque com 100, 150 drones e mais meia dúzia de mísseis balísticos.
Um ataque que todo mundo sabia quando começou e que levaria horas para chegar até Israel. Ou seja, um ataque telegrafado, completamente midiático, só para contemplar os anseios internos dentro do Irã de responder a Israel. Tanto é que não houve nenhuma fatalidade causada nesse ataque. Todos os mísseis, todos os drones foram interceptados e Israel não sofreu absolutamente nada. Após esse ataque do Irã, o grande risco seria uma resposta de Israel escalando ainda mais o conflito. No entanto, pelo que a gente está vendo hoje, pelo que está sendo vinculado até agora, parece que Israel não vai escalar o conflito, principalmente porque os Estados Unidos não deram suporte e não querem que Israel continue atacando o Irã e isso acabe se tornando uma guerra muito grande. Portanto, o que eu acho que vai acontecer? Eu acredito que o mercado precificou uma guerra na quinta-feira. Era juro para baixo, bolsas para baixo e petróleo para cima. Mas o que o mercado ganhou não foi uma guerra, foi simplesmente um ataque telegrafado, um showzinho midiático do Irã. Por isso, se Israel realmente não retaliar e as coisas ficarem como a gente está vendo agora, nesse momento, eu acredito que nessa semana nós teremos bolsas para cima e petróleo para baixo. Tirando a guerra do caminho, nós ainda temos o problema da inflação americana. Quando a gente pensa na inflação americana, nós temos que olhar dois pontos. O primeiro ponto é o mercado de trabalho e o segundo ponto é o CPI, é o próprio dado de inflação. O mercado de trabalho americano, ele ainda está forte, mas ele vem desacelerando. Inclusive, quando a gente olha o payroll, a gente vê que o número de empregos full-time, ou seja, empregos de horário cheio, ele vem diminuindo bastante. E o que vem aumentando é o número de empregos part-time, ou seja, empregos de meio período, meio turno. Isso mostra claramente uma desaceleração no mercado de trabalho. Então, por mais que o número cheio ainda esteja alto, quando a gente destrincha esses dados do payroll, a gente vê que as coisas estão perdendo força, estão perdendo tração. E quando a gente olha para o CPI americano, o grande vilão da inflação ainda alta nos Estados Unidos é um componente chamado shelter, que é representado em grande parte pelo preço dos aluguéis nos Estados Unidos. No entanto, uma coisa que nós temos que prestar atenção é que historicamente esse componente de shelter, esse componente de aluguéis, ele é atrasado, ele tem um delay muito grande até que ele apareça de fato no PCI e no CPI, que são os dados de inflação que o Fed presta atenção. E quando a gente olha para o mercado imobiliário americano, ele vem apresentando uma desaceleração muito forte. Por exemplo, o número de mortgages, ou seja, de financiamento imobiliário nos Estados Unidos, vem caindo com muita força nos últimos meses. Além disso, quando a gente olha o ALNA, que é um outro índice que mede em tempo real a variação dos aluguéis, ou seja, ele tem um delay muito menor do que os dados de shelter do CPI, dá para ver claramente que o preço dos aluguéis vem caindo com bastante força. Ou seja, muito em breve a gente vai ver essa desaceleração nos preços de aluguel, batendo no componente de shelter do CPI, e isso tende a trazer a inflação americana para baixo. E outro ponto que ajuda a corroborar essa visão é que quando a gente pega o PPI, que é a inflação ao produtor nos Estados Unidos, e pega o CPI, que é a inflação ao consumidor, mas exclui esse componente de shelter, que é o que está destoando dos demais, dá para ver claramente que eles andam muito próximos um do outro. E o PPI, ele está lá embaixo. Portanto, à medida que a gente veja esse componente de shelter, de aluguéis, perdendo força, a gente também vai ver a inflação americana dando uma arrefecida. E isso vai ser muito importante, porque isso vai abrir espaço para o Fed começar a cortar os juros por lá e também vai dar margem de manobra para que o Banco Central brasileiro continue cortando os juros por aqui. Inclusive, o cenário atual está muito parecido com o cenário de setembro, outubro do ano passado. Naquela época, a inflação americana também estava torando, ninguém tinha expectativa de cortes de juros por parte do Fed, e também, naquele mesmo período, foi quando aconteceu o ataque terrorista do Hamas contra Israel. E o que aconteceu algumas semanas depois, a partir de novembro? A bolsa simplesmente teve um rally muito forte.
E isso aconteceu depois do Fed falar que via cortes de juros no horizonte. Esse foi o grande gatilho. E na minha opinião, o gatilho dessa vez para esse ano vai ser o Fed dar a sinalização de que vai iniciar os cortes de juros. Quando isso acontecer, a gente tende a ver um grande fluxo de investidores estrangeiros retornando para o Brasil, o que vai ser um impulsionador muito importante para a nossa bolsa. Além disso, à medida que o juro continue caindo cada vez mais aqui no Brasil, a gente tende a ver os fundos de pensão voltando a comprar bolsa, os fundos de investimento voltando a captar, e isso vai trazer um fluxo muito importante também do investidor local para comprar a bolsa. Dessa forma, eu acredito que apesar do cenário não estar muito bom até aqui em 2024, a gente acaba o ano melhor do que começou. Portanto, o mais importante para passar por esses períodos de turbulência é aquilo que eu sempre falo, é ter uma carteira bem alocada, bem diversificada, de acordo com o teu perfil. E aproveitar eventualmente momentos de estresse para aumentar a posição naqueles ativos que você gosta e confia. É esse tipo de pensamento e esse tipo de conteúdo que eu busco passar para os meus clientes. Inclusive, se você quer ser meu cliente, dá uma conferida nos links, tanto aqui na descrição quanto no comentário fixado desse vídeo. Ali tem o link para minha assessoria de investimentos e para minha mentoria individual. Dá uma olhadinha ali nas regras, nos pré-requisitos, preencha o formulário que eu mesmo vou entrar em contato com você. E também considere se tornar membro do canal. Por apenas R$ 7,99 você tem acesso a um canal exclusivo no Telegram, onde eu passo atualizações diárias sobre o mercado, inclusive dei uma atualização sobre esse conflito entre Israel e Irã e também converso com os membros lá do canal. Não esquece também de deixar o like no vídeo, te inscrever no canal e de compartilhar esse conteúdo com os teus amigos e familiares. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.